Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Pets são como membros da família para muitos de nós, não é mesmo? E quando você decide imigrar para um outro país, muitas vezes a gente não consegue levá-los. Aqui na Nova Zelândia o procedimento não é muito simples, não. Inclusive, eles têm até grupos específicos no Facebook, por exemplo, de pessoas que querem trazer pets tanto para a Austrália quanto para a Nova Zelândia. Você tem alguma ideia? Você trouxe algum pet contigo? Você quer compartilhar sua experiência, inclusive? Bom, a minha convidada de hoje, ela não só trouxe 2 pets com ela vai contar para a gente todo esse processo que não foi nada fácil e barato, e ela trabalha também nessa área veterinária. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, fica aí ligado que eu já vou chamá-la. Mas se você puder, por favor, antes disso, deixar a sua curtida, se inscrever no meu canal, comenta aqui também, me ajuda, me dá aquela força que eu preciso para continuar trazendo mais convidados, aquele ânimo. Eu vou agradecer muitíssimo, viu, gente? Então, agora sim, vamos lá. Lara Schiavon, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Bem-vinda à nossa casa. É uma tarde de sábado, meu Deus do céu, mas está cansada da semana inteira trabalhando, né? Semana inteira trabalhando e eu fui na praia hoje de manhã também, daquela cansadinha. O sol. E agora que está começando a ficar quentinho de novo, né? A gente pode entrar na Tem que água. aproveitar. Hum. Para quem não sabe, a Lara está em Auckland, né? Então, Já está há quanto tempo aqui na Nova Zelândia, Lara? tem 2 meses só. Quer dizer, 3. Oh, Já fez 3 meses. recém-chegada, então. Ainda está no período de experiência, Recém-chegada. tá? Tô. Chegou a vir já com visto de trabalho? Como é que você fez? De trabalho. Eu apliquei meu visto enquanto. Bom, para começar, para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Eu fui do Brasil para o Canadá, do Canadá para cá. Então, eu apliquei meu visto direto do Canadá com o emprego já garantido e vim para cá. Eles mudaram um pouco, né, os tipos de vistos de trabalho temporário. Então, eles englobaram vários vistos temporários no é, Employer Accredited Employer Working Visa. Uhum, Porém, ele vale para 3 anos, né? É, Se você ficar na empresa por 3 anos, você tem o visto por 3 anos. uhum. Mas vamos então, como você mesma já me Mas corrigiu, já vim com emprego e tal. vamos recapitular, na verdade, vamos voltar um pouquinho a fita, né? A véia, que já revela a idade. Você nasceu em Blumenau, certo? Foi. A terra Nesse Blumenau. das empresas de tecido, né? Sim. Tem bastante irmãos ou não? Tenho 2 irmãs. Sou irmã do meio. Ah, elas estão ainda lá no Brasil ou também estão mundo afora? Então, não, elas estão no Brasil. Hum. E quando que você decidiu estudar zootecnia ou foi aquele amor assim eterno por bichinhos? Foi um amor eterno, assim. Eu sempre quis trabalhar com animais. É, Aí, depois que, né, eu terminei o segundo grau, eu tentei um tempo até veterinária, porém não consegui entrar. Aí eu fui tentar zootecnia, consegui. Me formei, fiquei um tempo no Brasil tentando arrumar emprego na área, só que foi bem difícil, não consegui nada assim. A gente ficou uns 3 anos no Brasil, eu tentando, trabalhando aqui numa coisinha, trabalhando ali em outra coisinha, mas nada na área, infelizmente. Infelizmente, a área da zootecnia é um pouco. Ou você conhece alguém, ou você, né, já está na área rural, e que não era o meu caso. Minha família nunca teve fazenda, ou conhecia, né, gente que trabalhava em fazenda. E é um pouquinho machista também ainda. Então, não rolou. Aí foi o que ajudou na vontade de sair do Brasil um pouquinho, que a gente já tinha um pouquinho de vontade. Meu pai sempre me incentivou a gente a sair do Brasil. E aí essa falta de oportunidade que deu aquele empurrão final para gente decidir sair do Brasil.
Quando você diz a gente, é porque você já estava com seu marido. Já, já. A gente já estava há um tempo junto já. Ah, tá. Ele também é zootecnólogo? Não, ele é engenheiro, tá trabalhando como gerente de projeto. Então é engenheiro de produção, não? Não, acho que é um pouquinho diferente. É indústria também, né, é ligado à indústria, mas não é. Ele chama de gerente de projeto. Eu também não sei muito explicar o que ele faz, não, mas tudo bem. Então tá. Por que que você escolheu o Canadá? Então, eu sempre quis ir para a Austrália. Eu fiz um estágio na Austrália durante um tempo, adorei, me apaixonei, sempre quis ir para a Austrália. Aí, na época que a gente resolveu sair do Brasil, eu tinha uma cachorrinha que já estava com uns 14 anos já. E eu não queria deixá-la para trás. E para você ir do Brasil com um cachorro, ou, ou Austrália, ou Nova Zelândia, é muito difícil, né? Você tem que passar 6 meses em outro país que não tem raiva, para depois vir para cá, para o cachorro ficar em quarentena ainda depois disso, aí, né, poder entrar e tal, passar todas as inspeções que eles têm que passar. Então a gente, pô, eu não queria deixar ela para trás, ela, né, no final da vida já e tal, ela sempre foi minha. Aí, a gente, não, vamos tentar pro Canadá. Aí, o Canadá a gente conseguiu como estudante, e eu fui estudar lá eles chamam de técnico em enfermagem, técnico em enfermagem veterinária, Bem. né? Que seria a que eles chamam de enfermagem veterinária. Hum, Mas é a mesma coisa, só que eles mudam os nomes. Dependendo de país para país, eles mudam os nomes. hum. Por que que É, você não tentou lá veterinária? Era muito mais caro o curso? é bem mais caro, é. E para estrangeiro não é tão simples também, simplesmente entrar no curso, né? Para eles, lá, eles têm que ter uma graduação em algum outro curso ligado à biologia, ou pelo menos um diploma de 2 anos. Tem um curso que chama pré-veterinária por lá. Então, eu teria ou que fazer esse curso de pré-veterinária, ou uma graduação para depois fazer veterinária. Então, não é só aqueles 5 aninhos de veterinária que nem a gente tem no Brasil, né? Tudo bem que a gente tem residência também, né, no Brasil. Então, não é só, mas não é tão rápido e fácil, né? E simples e barato também. Para estrangeiro é muito, muito, muito mais caro. Você paga uma taxa adicional muito grande acima do que as pessoas de lá pagam. O que eles dizem é que, no caso das pessoas que são de lá, o governo paga a cadeira deles na universidade. Já para o estrangeiro, não. E muitas universidades nem aceitam o estrangeiro como para fazer veterinária, ou alguns cursos são bem limitados em aceitar estrangeiro. O Poxa, curso que eu fiz, inclusive, tinha algumas universidades que não aceitavam estrangeiro, que era só canadense. É bem chatinho. caramba. E aí, com esse processo todo de Covid, etc., porque o Canadá foi bastante receptivo, eu diria, em relação a isso. É, Eles meio que passaram uma régua ali, assim, todo mundo que passou aqui, beleza, já conseguiu residência, show de bola. É uma galera bem pouca, assim, que ficou de fora, não é? foi. A gente não pegou a época do Covid com coisa de visto nem nada, não. Porque a gente se mudou para lá em 2016 e há acho que foi um ano e meio mais ou menos depois, a gente conseguiu aplicar para o visto de permanente. Hum, Lá é mais tranquilo um pouquinho os vistos, né? hum. Que tem aqueles esquemas de pontos, você faz isso, aquilo, tanto tempo lá, trabalhando em tal profissão, você ganha mais pontos. Então a gente conseguiu aplicar fácil, tranquilo, rapidinho. E com um ano e meio a gente já estava com uns 2 anos, né? Até o processo é, rolar. É, mas a gente já estava com visto permanente já. Ah, tá. Então a gente nem, não teve nenhum problema com. O Covid não interferiu em nada.
Hum, então, com esse visto permanente, você já pode dar um próximo passo para a cidadania ou ainda não? Posso, a gente poderia ter aplicado para cidadania lá. Mas agora que você saiu, você perde o direito? Então, a gente pode ainda renovar o permanente. Hum, Aí tem uma quantidade de tempo que você tem que ficar lá para poder aplicar para cidadania, né? Se a gente ficasse aqui, acho que é 1 ano e meio, mais ou menos, se a gente ficasse aqui um tempinho, depois voltasse para lá e ficasse mais uns 3 anos, até completar uns 5 anos, a gente poderia aplicar para cidadania de novo. hum, ok, mas eles Meu marido ainda não tirou a possibilidade da cabeça, mas eu não tenho muita vontade de voltar, não. Mas você diz isso por causa do frio ou o que que você acha do Canadá? Hum, Frio, eu tô achando um pouco de diferença, uma diferença nas pessoas também. É, por mais que eles dizem que o canadense é super educado, realmente são, só que eles não são tão amigáveis assim quanto eu tô achando os kiwis bem mais amigáveis, um pouco mais receptivos e tal, do que o canadense em si. É, demorou muito tempo para fazer amizade lá. Não foi tão difícil porque como eu estava estudando, então tem, né, fazer aquelas colegas de faculdade e tal, mas depois também cada um foi para um lado e tchau. Hum. Você É, conseguiu o emprego lá? Tava de boa ou... eu trabalhei lá me formei em 2018 e de 2018 até agora eu estava trabalhando lá, antes de vir para cá. É, eu comecei, a gente, mesmo estando lá, a gente ainda ficava de olho em oportunidade da Austrália para ver se, né, rolava de ir para lá e não sei o quê. Aí um amigo do meu marido veio, tá aqui na Nova Zelândia e falou muito bem e tal. Eu também sempre quis conhecer a Nova Zelândia. Sempre tive muita curiosidade. Então, meio que ajudou um pouquinho a convencer, assim. E aí a gente começou a aplicar, a ver as possibilidades de vir para Nova Zelândia também. Aí agora no meio do ano passado eu já estava olhando. Aí no final do ano passado eu fiquei entre empregos, que a gente estava morando numa cidadezinha pequena, então não tinha muita oportunidade assim para mim. A gente teria que mudar para uma cidade maior, tem ali perto. É, aí fiquei procurando e vindo para cá que teve o negócio do Covid, né? Porque a gente ficou esperando as fronteiras abrirem de novo, né? Que estava completamente fechada. Então, desde o ano passado eu já tinha algumas entrevistas fazendo, teve gente que estava muito interessado, porém não sabia quando que a fronteira ia abrir, aí ficou naquela, né? Não sei se dá, nananã. Acabou que deu, eu estava com duas opções de vir para cá, só que uma delas era mais para o interior, em Taranaki, né? Que é bem interiorzão. Aí a gente ficou meio assim porque oportunidade para o meu marido provavelmente estaria bem, muito pouca oportunidade para ele. Então a gente não, vamos para Auckland que faz mais sentido. Uhum. É, Mas ele já conseguiu também o emprego. E aí ele veio com ele visto de conseguiu trabalho. agora. Hum. Eu apliquei primeiro o Uhum. visto, Uhum. apliquei pelo como é que é? EW. Tá, o Work Visa pelo É, Accredited Employer. Ok. exato. Apliquei por ele, Uhum. aí eu consegui o visto e ao mesmo tempo a gente já estava aplicando para ele como parceiro. Ah, tá. Então, ele, como é meu parceiro, ele tem o visto aberto, né, de trabalho. Ah, beleza. Então, ele tinha desde o Covid que ele não ia, desde que o Covid começou, que ele não ia para casa. Aí ele acabou indo para casa
Aí depois ele veio para cá. Então ele tá aqui tem um mês, mais ou menos, só. Para casa você diz Brasil. Brasil, é. Ah, você não Exato. voltou para o Brasil, só ele. Não, eu acabei visitando minha família em dezembro, porque eu Ah, tava nessa negócio entre empregos, assim. que Aí bom, eu, vou para casa aproveitar o Natal, né? que bom, que Foi bom. bom. É um privilégio que a gente tem que ter, aproveitar, né, a oportunidade. Com certeza, com certeza. Aí também vai para ficar um mês, porque aí vale a pena. É outra coisa também que é uma diferençazinha entre o Canadá e aqui. É, férias lá, você começa trabalhando, são 2 semanas por ano só de férias, você tem direito. E aí, dependendo da empresa, depois de 3 anos, você tem mais uma semana, ou é 5 anos, dependendo da empresa, você tem mais uma semana. E para você ter um mês de férias, que nem aqui, você já começa trabalhando com um mês de férias, que nem no Brasil, são vários anos na mesma empresa para conseguir, né, esse tempo de férias. E pra gente que vem de fora é complicado, né? Férias tão curtinhas assim, não dá para aproveitar tanto, né? É caro o voo, e aí a gente vai ficar uma semana no Brasil só. É sacanagem, né? Pois é. Quando você chegou lá no Canadá, o que Hum, que foi mais diferente ou difícil para você? Foi só a questão climática mesmo? Ou, sei lá, o sotaque era diferente? Porque, para mim, eu que tenho hum, referência ao sotaque americano, quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, era um pouquinho diferente, né? A gente toma um choquinho. Não sei, no Canadá toma. também é igual? Não, no Canadá é bem parecido com o americano. É Hum. bem mais redondinho, assim, que nem o americano. Não tem um sotaque tão forte, não. É uma outra palavra ou algumas gírias que são diferentes, mas você aprende também com o tempo rapidinho. Uhum. Já aqui, eu ainda estou me acostumando. Mas enfim, eu acho que depois que a gente acostuma com o sotaque, ele passa a ser fofinho. É legal. É, acostuma. É. E na prática, no trabalho, Hum. o que foi para você? Assim, a receptividade do time, dos clientes, ou você não tem que lidar com clientes? Não, no hospital que eu estou trabalhando aqui Eu dei sorte de conseguir ir trabalhar num hospital maior. É um hospital de emergência e especialidades. Então a gente fica mais no fundo, né? Meio escondidinho. Então a gente não tem uma interação tão grande com clientes. A gente tem, varia de vez em quando, quem que fica em triagem, né? Que eles chamam, que tem uma pessoa responsável por dia para quando a pessoa chega ali com uma emergência, ir lá fora e decidir, ó, esse aqui precisa entrar com emergência, correndo, esse aqui pode esperar um pouquinho, esse aqui não tem tanta emergência. Tem gente que liga, né, para saber, pô, tá acontecendo isso, a gente vai aí, pode esperar um pouquinho. E muitas vezes dá para a pessoa esperar um pouquinho e levar no veterinário regular, né, que é mais barato, inclusive. Então, é essa pessoa que fica em triage que tem mais interação com o público. Mas eu tô achando bem tranquilo, assim. É, onde eu tô trabalhando também tem bastante imigrante. Kiwis, eu acho que nem 50% do pessoal é kiwi. Os donos são kiwis, né? Ahn, mas de 140, acho que tem em torno de 140 pessoas trabalhando lá. Uau, Desse total, acho que nem 50% é kiwi, não. Tem caramba! muita gente que eu ainda tô conhecendo, tem muita gente, né? Então, E hospital que é esse? o nome é Animal Referral Center, em Albany. Ele Hum, não é no centro de Auckland, ele é em North Shore. hum, entendi. Uau, é que assim, quando a gente fala em hospital de animal, eu tinha pensado uma coisa um pouco menor, vai, quase que uma clínica. Mas na verdade, então ele é um hospital nessa classe Esse, de. eu meio que passei para o próximo nível. Lara, aquela Hum.
curiosidade básica, assim, de que tipo de animal que vai nesse hospital? Porque, ok, pet doméstico, né? Cachorro, gato, mas a galera leva, porque aqui tem bastante cavalo, tem vaquinha, Tem. ovelha, tem. A gente é só pequenos animais, só. Só pet, só gato e cachorro. Ah, tá. Então passarinho também não, lhama Não, não, também não, não, aqueles lagarto também não. não. A, a, a veterinária tem avanços nessas áreas, porém falta. Tipo assim, depende do animal também. Tem cavalo, por exemplo, cavalo que vale milhares de dólares. O pessoal vai fazer tudo que tem para fazer, vai fazer cirurgia, vai nananã, vai gastar o dinheiro para poder recuperar aquele animal. Agora, já animal de produção, que tem um valor monetário um pouco menor, eles acabam não. E não tem aquela. Não tem o mesmo apego que nem um cachorro, um gato, né? Que a gente tem dentro de casa, e fazem parte da nossa família. Então, eles não vão gastar o mesmo dinheiro, eles não vão pagar para o veterinário fazer um ultrassom para descobrir o que está de errado, nananã. Eles provavelmente vão. A probabilidade é maior ou tentar um antibiótico, ver se dá certo, ou eles provavelmente vão abater, Hum, né? Sacrificar um animal. Então, não vale muito a pena, né, para a indústria ter tanto, tanta tecnologia aplicada para certos tipos de animais. hum, É, tem alguns especialistas em exóticos, né, que seria o lagarto, o pássaro e tal. A gente recebe de vez em quando, tem gente, achei o passarinho, tava tonto no meio da estrada, peguei e trouxe para cá. Só que aí, nesses casos, a gente entra em contato com o SPCA, aí a SPCA busca, e geralmente ela não que a SPCA cuida né, tem os cuidados com aquele animal. Geralmente eles entram em contato com alguma organização, o resgate, ou coisa do tipo que é mais específico para aqueles animais. A gente não tem nenhum veterinário que seja específico para esse tipo de animais. uhum. Esqueci de te perguntar do seu cachorrinho. Você deixou no Canadá Então. ou teve alta divina, alta celestial ali? Então, ela já estava com uns 14 aninhos e aí foi em 2018, foi no final de 2018 ela faleceu. Ela já estava velhinha já também. Para ir para o Canadá não tem que passar então por esse processo todo burocrático, era só apresentar alguns exames? Não, o Canadá ele exige que o animal seja castrado, é, tenha o microchip e as vacinas em dia. E só. Hum, Principalmente a da raiva, né? Mas é só. hum. O microchip ele é mundial? Então, eu não tive problema do Brasil para o Canadá. E também não tive problema do Canadá para cá. Hum. Então, acho que, pelo menos alguns dos tipos, acho que às vezes depende do tipo, né? Eu não sei. Não, não, o Mas. microchip. Sabe esse microchip? Então. É porque às vezes depende da empresa de onde você compra o microchip, coisa assim. Eles têm umas empresas diferentes. Então, é, tem uns que funcionam, né? Meio que internacional. Tem uns que não. Hum. Você falou de lá para cá porque você trouxe mais um pet? Você... Eu trouxe, a gente tem duas cachorrinhas que a gente trouxe do Canadá. Nossa, mas a última pessoa que eu perguntei que veio da Inglaterra, ela trouxe um gato e um cachorro. O cachorro Hum, custou, acho que mais de 5.000 libras para trazer. é, é, total, pelo menos uns 7.000, 8.000 dólares para trazer cada uma. Uau! Não foi Cada... barato, não. Cada uma. E elas tiveram que ficar naqueles 6 Na meses. quarentena. Não, não, não.
Então, a dificuldade é por quê do Brasil? Porque o Brasil ainda tem Raiva. caso de raiva, né? E ainda é prevalente e tal. É, por mais que tenha campanha de raiva, aquela coisa toda, não tem um controle, né? Já o Canadá, ele é controlado, é considerado um país controlado. Então, já não tem que ficar. Tipo, o Canadá seria um dos países que eu poderia ter ido, ficado 6 meses e depois vindo pra cá. Ou a Europa também. E a Nova Zelândia é um país completamente livre de raiva. Não existe raiva aqui. Então, tanto a raiva quanto algumas outras doenças que tem em pet que não tem, não existe aqui. É, é, é- tem menos coisa do que na Austrália até. A Austrália ainda tem carrapato, tem algumas coisas assim que aqui não tem. Então, o controle que eles têm que ter é bem maior. Então, o complicado é o seguinte, porque o voo é caro, o voo não é barato, é, e eles têm que vir no voo pela empresa, né? Uma empresa especializada, que geralmente é a companhia aérea que te indica, é, que nem eu fui no site da Air New Zealand, que eu sabia que a Air New Zealand fazia voos diretos dos Estados Unidos para cá. É, Aí eles têm alguns links de empresas que eles trabalham. Aí o transporte tem que ser por essa empresa e aí você escolhe os tipos de pacote também. Então, os pacotes são um pouco mais caros, mas eles te ajudam em tudo. Eu fui ainda mais porque eu tô no meio da veterinária, então eu não ia muita coisa, não ia gastar com ajuda extra. E eles têm um schedule de exames e appointments no veterinário que eles têm que fazer. Já começa por 3 meses antes de viajar, eles têm que fazer um teste para ver como é que tá a imunidade para raiva. Aí tem que estar um nível acima, né, do limite lá. Tem um númerozinho. Aí, tudo bem, tá ok com a raiva, beleza. Isso com a vacina em dia. Aí depois tem que fazer no exame no veterinário, e com esse exame no veterinário, com todas as vacinas em dia, com papelada bonitinha, provando que o animal tem microchip, quando que foi colocado, data certinha de cada vacina. Eu tive que correr atrás de vacina de influenza, que no Canadá não é comum. Para pet. Para pet. É, Entendi. tem várias vacinas diferentes, assim. É, Aí, com 30 dias. Não, isso foi antes. Aí eu tive que ir no veterinário do governo para o veterinário do governo aprovar toda a papelada. Aí deu um trabalhinho para conseguir tudo certinho para o gosto do veterinário do governo, que foi uma das partes mais chatas. O pessoal é bem, bem chatinho, pelo menos a veterinária né, lá da província que a gente estava. E a sorte minha foi que, como eu trabalhava direto com a veterinária com o qual estava fazendo todos os exames, não, eu trabalhava direto, então era mais fácil. Papel não deu certo, tem que corrigir tal coisa. Às vezes era uma datazinha que tinha que corrigir, aí voltava, corrigia. Teve um que tinha um zero na frente do microchip. Aí já, tá bom, voltou, conferiu. Aí Aí depois de estar aprovado pelo governo, aí você entra com pedido para permissão para você vir para Nova Zelândia com o animal. Aí com essa permissão, depois, com 30 dias, você marca o voo, né? Quando você já está com a permissão. Marca assim, isso eu já estava.
com a quarentena encaminhada e o voo meio que reservado também. Só que eles marcam, tipo, tudo bem, agora vai mesmo quando você já tá com a papelada pronta, né? Aí, com 30 dias antes de viajar, teve uma consulta veterinária, que eles tiveram que fazer alguns testes de sangue e dar medicamento para pulga, carrapato e eles têm um verme que é do coração também, principalmente nos Estados Unidos. Então, eles têm que fazer um tratamento e provar que também não tem. Aí, depois, com 15 dias antes de viajar, mais um é, appointment com o veterinário, mais alguns testezinhos. E aí, depois, com 2 dias antes de viajar, com o veterinário do governo de novo, para ele dar aquela revisada final. Nesse momento que o veterinário do governo olha o animal também, porque antes ele não olha, só olha os documentos. É, e aí, no dia da viagem, você basicamente entrega o seu cachorrinho para a agência e eles embarcam o cachorro e tal, tudo para você. Naquelas E casinhas específicas, com medidas certas e tudo mais, né? sim, sim, tudo certinho. Porque eles têm o selo, eles têm que selar bonitinho, tudo certinho para provar que, tipo, não teve interferência de nada, né? A gente que fez, tá tudo ok, a gente conferiu tudo, tá tudo certinho. E aí, quando chega aqui, a quarentena mesmo, pega o cachorro no aeroporto e já leva direto pra quarentena. Vocês mesmos que levam, não? Não, não, eles que levam. Ah, tá. A gente não vê até o final da quarentena, basicamente. Entendi. Só que no caso são só 10 dias de quarentena, né? Não é tanto tempo que nem Ah, seria tá. para o Brasil. Só 10 dias. Nossa, gente, imagina quanto trabalho. Aí, É imagina um só, essa trabalhinho. outra pessoa que eu conversei, que veio da Inglaterra, né? É, Ah, ela veio naquela época que a quarentena daqui era, gente, 2 semanas. tinha quarentena das pessoas também, né? Então. E aí ela ficou nesse dilema, né? Porque se manda o cachorro sai antes, mas não tem ninguém para buscar. É. Então, Nesses casos, pelo menos a quarentena é, mantém o pet por mais alguns dias. Porém, não é de graça, né? é lógico, there's no free lunch. Never. É, não, de jeito nenhum. E a quarentena também. Acho que o mais caro é o voo e segundo é a quarentena. Aí Hum, depois os exames veterinários, né? Aquela coisa toda. hum. Aí vai juntar, então. Aquela facadinha básica, né? É, básica. Lara, para trabalhar aqui, você teve que também passar por um processo de validação de diploma? Ou o fato de que você é formada numa entidade ou uma universidade, sei lá, do Commonwealth, isso já cortou ali o caminho? Não, não. Eu tive que fazer a validação. Como foi? É, tem a... Então, foi simples. Como é que era o nome? É, Você teve que fazer o NZQA para é, aplicar seu documento? foi só o NZQA. Mandei todos os documentos que eles pediram, que é basicamente o diploma e a grade, Histórico, o histórico, né, escolar. E aí eles validam. Foi bem, bem tranquilinho. E com isso você já tem o permit para trabalhar. É, 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 seria meio que isso, sim. Para minha profissão também, né? Aí varia de profissão para profissão. Que nem o veterinário não é tão simples. Uhum. E que nem aqui, eu tive que me associar na Associação de Enfermeiros Veterinários da Nova Zelândia também. E aí eles têm algumas coisinhas que você tem que fazer, tipo, o curso, eles geralmente têm uma quantidade de horas por ano como se Reciclagem. fosse aprendizado online que você tem que fazer, ou palestra que você tem que ir, coisas assim. Hum. Você acha que tem muita diferença de ou procedimentos ou regras
em Uhum. comparação ao Canadá? Ou é até agora tudo igual? Hum, não tem muita diferença. Eu tô achando que não tem muita, não. Eu achei que seria um pouco que nem. é, eu acho que os veterinários aqui fazem um pouco mais do que no Canadá. É, teve veterinários com quem eu trabalhei no Canadá que eles não tiravam sangue de jeito nenhum, não botavam catéter, coisas assim, eles não faziam de jeito nenhum. E, mas é para isso que a gente tá, né, tá ali com eles também. Mas aqui você já vê, os veterinários às vezes pegam e fazem o que tem que fazer, nananã. Só que nem, o motivo pelo qual a gente tá ali, que a gente está sendo pago, é justamente para livrar o veterinário dessas coisas menores que ele poderia estar fazendo uma consulta a mais, né? Porque é ali que ele vai ganhar o dinheiro, digamos assim, Uhum, né? Ele pode atender mais um paciente em vez de demorar meia hora para esperar a coleta de sangue com, né, o resultado do exame, aquela coisa toda. Então, otimiza o tempo dele, né? Que é, inclusive, o tempo mais caro também, né? Mas tem uma diferença, essa foi a maior diferença que eu senti, assim. Mas só. O restante de o que que faz. Ah, e lá tem outra diferençazinha também, que lá a gente tem, no Canadá, tem mais um nível, digamos assim. Eles têm os assistentes veterinários, isso no Canadá. O assistente veterinário, o técnico veterinário e depois o veterinário. É, e nesse caso, o assistente veterinário é como se fosse um assistente de canil, assim. hum, É, ele vai te ajudar a segurar o cachorro, é, ele vai te ajudar, ele pode ajudar a começar uma consulta, umas coisas mais simples, mas ele não pode, é, a gente pode fazer uma anestesia, obviamente que com, né, o veterinário que diz quais são os medicamentos e as drogas que vão ser usadas, as dosagens e tudo, porém a gente pode, com essas informações, pegar os medicamentos e começar a anestesia e deixar o animal pronto para cirurgia. Já o assistente não pode, porque ele não aprendeu sobre as drogas, não aprendeu sobre como que faz cada etapa, quais são as consequências, o que pode acontecer, e se por exemplo, está no meio da anestesia, a pressão arterial cai, que é muito comum por causa dos gases, né, utilizados para anestesia. Que fazer, como é que pode reagir, o que pode, né? O que pode melhorar, o que pode piorar, essas coisas assim. Então, tem esse nível a mais lá no Canadá. E aqui não tem. Mas só também. hum, interessante. Uhum. É uma curiosidade também, besteira, mas em relação a raças, tanto de gato quanto de cachorro, você viu muita diferença do que tem mais lá no Canadá e o que tem aqui? Ou é praticamente a Hum, mesma coisa? eu vou. Eu diria que tem mais diferença tipo, entre cidade pequena e cidade grande do que entre país. Hum, Que nem lá eu cheguei a morar em Vancouver e também morei numa cidade pequena. Cidade pequena você vê mais aqueles cachorros grandes, você vê uns cachorros mais rurais, umas raças assim mais simples, digamos assim, tipo o Border Collie, o Husky. Já quando você vai para cidade grande, por exemplo, aqui, você acaba vendo mais os bulldogs franceses, o poodlezinho. Tem alguns cachorros grandes, com certeza. O labrador é muito comum. O labradoodle, né, que é a mistura do labrador com o poodle, que agora tá moda. Essas novas raças, eles chamam de raças de boutique, que são as raças meio que mistura, mas o pessoal gosta de botar nome. E preço também, né? Porque não estão muito baratos. Então você vê um pouquinho mais esses cachorros, assim, de raças diferentezinhas, assim, do que na cidade pequena. hum. De gatos também é a mesma coisa.
Gato, gato você vê mais gato de raça. Em cidade pequena você vê mais o seu simples Gato. vira-lata, ou mistura. Hum. Ou aquele gatinho preto básico, né? Uhum. Tipo isso. É verdade que aqui o dono de pet tem que pagar uma espécie de um IPTU, uma taxa por ter pet? Tem. Tipo, você paga pra prefeitura, né? No Canadá também, só que era bem mais barato. Quanto que é essa taxa? É, acho que foi US$ 80 por pet por ano. Hum, É, aí tem, dependendo de quantos anos que você tem os animais, se você faz tudo certinho, vai dando descontinho. Tem um tal de certificado de dono responsável que você ganha mais um desconto. Mas aí vai com o tempo, né? De você morando aqui, pagando tudo certinho, com tudo em ordem. hum. Aí vai mudando um pouquinho. Mas uma coisa que o povo sempre fala também, a Hum. dificuldade em encontrar imóvel para alugar quando você tem pet. É uma dificuldade bem maior. É, que nem eu cheguei a ver a maioria das casas, assim, que são mais, aceitam pet mais fácil, geralmente são casas É. um pouco mais antiguinhas, um pouco mais usadas, aquela coisa assim. Você não vê aquele apartamento super moderno, que é bonito e tal. Que às vezes aceita gato, mas nem sempre cachorro. Até porque aqui tem muito carpete, né? Por mim, eu arrancaria o carpete todo da casa. Queria ser. Mas sempre tem o risco de, né, de fazer xixi no carpete, aquela coisa. Aí então o pessoal fica meio assim. E tem muito dono irresponsável, né? Que acaba é, manchando, né, a reputação dos donos de pet. Principalmente cachorro. Destrói móvel, destrói carpete, destrói parede, destrói, né, porta. E muitas vezes é um comportamento que o animal tem porque pelo jeito que o dono, né, cria ou deixa fechado ou coisa do tipo. Então, Que nem é, os pitbulls, né, do Brasil, que são famosos em ser violentos, mas é porque o dono cria para ele ser assim. com certeza. Aqui, inclusive, o Pitbull é uma raça proibida de vir para cá. É, Eu o já vi, Pitbull, fila brasileiro, tem algumas outras raças chinesas que são cães de guarda, que são proibidas também. mas tem. Uhum. Então você não pode trazer. Você só Você não pode. pode trazer. É, se você achar um criador, é outra história. Foi o que acho que semana passada eu estava na praia e eu vi um pitbull. Tem. Você vê, com certeza. Mas eu acho que também é meio novo isso também, essa restrição. Eu acho que não é há tanto tempo que eles começaram a restringir, não. Acho que faz Ah, pouco tempo. tá. Desculpa, então, eu esqueci de perguntar também. Como Hum. é que foi essa linha do tempo, então? Você mandou primeiro o seu pet para ficar passando pela quarentena, aí depois vocês vieram, aí na hora que eles estavam saindo, você já foi e buscou? O que que você fez? Não, eu acabei pegando voo no mesmo dia que Hum, elas vieram. hum. Aí foi bom, porque aí eu tive essas basicamente 2 semanas, né? Meio que livre para ir atrás Achar de a casa. casa. Eu comprei, achei um carro, já comecei, né, a olhar algumas coisinhas de casa, nananã, aquela coisa. Deu um tempinho. Até porque, que nem tem muita gente que acaba conseguindo alugar online, mas eu não confio, não. Ah, Mas muitas vezes a foto é completamente diferente, ou tem muitos esquemas, né, que a galera consegue tirar dinheiro dos outros. Então, eu não confio de alugar sem saber o que eu tô, né, onde eu tô entrando, não. E aí eu também consegui ficar na casa de uma amiga que ela tem gato, então não seria tão fácil ter ficado na casa dela com os cachorros, uhum. que já deu uma economizada no início também. Se eu não tivesse achado a casa
até ela saindo da quarentena, eu provavelmente teria ido para algum Airbnb ou coisa do tipo que aceitasse, né? Mas acabou que deu certo. Ufa, que bom. Foi. Uhum. Lara, o que que você tem de planos e projetos futuros, assim? Afinal de contas, eu sei que você acabou de chegar na Nova Zelândia, então você ainda tá, não sei se eu posso dizer fase de lua de mel, mas ainda tá tateando, né? Pisando em ovos, tá vendo como ela que é do país. O que que você está planejando? Então, que nem eu nunca gostei muito de cidade grande, então Auckland sempre foi tipo um plano, vamos para Auckland, mas meio assim. Porém, pelo fato de da gente estar morando em North Shore, não no centro, e eu também trabalhando em North Shore, é, já tá bem melhor do que poderia estar. Então, já tá um ponto positivo. Eu não tô, tipo, odiando o trânsito, porque tem que ficar 1h30 no trânsito, chegando no trabalho, nananã, aquela coisa toda. Meu marido vai ter que passar por isso, porém ele tem um pouco mais de paciência. É, então, mas a gente tem, talvez, tem vontade de primeiro conhecer, e depois talvez ir para Christchurch, que é na Ilha Sul. Mas vamos ver também como é que vai ser. Uhum. Mas a gente tem plano de, se der tudo certo, já, né, daqui a pouco já aplicar para o visto de residência. É, e aí, com visto de residência, você já pode comprar uma casa, se você quiser, né? Já pode fazer algumas coisinhas a mais e ficar um pouco mais tranquilo também, né? É, e aí depende, só se, sei lá, se eu odiar, realmente ficar estressada por aqui, o que tá sendo difícil. Uhum. Porque apesar da gente estar na cidade. Bom, North Shore não é bem a cidade grande. Só tem casa, não tem prédio praticamente na região que a gente está morando. E a gente está a 15 minutinhos andando na praia. Sim. Então, tão difícil a vida. Que nem a gente morou em Vancouver um tempo. Vancouver é cidade litoral. Não tem praia. Não tem praia nenhuma. E mesmo que É tivesse até ficar quente para você entrar, né? É o quê? 2 semanas no ano? Não, não tem tipo graça. isso. Não, não tem graça. Tinha uma prainha que era, tipo, nem praia de mar, que era praia de rio, que tinha um pouco perto, assim, de onde a gente estava morando, e que também não dava nem para entrar na água, porque a água era suja. Ai, que pena. Então, não tinha graça nenhuma. Tá numa cidade litorânea, sem clima nenhum de praia, e sem praia, realmente. Puxa vida. Lá tem muito lago, muitas coisas bonitas, montanhas, nananã, mas de praia mesmo, Hum. não tinha, não. Viajar, já começaram a passear aí, pelo menos aqui na Ilha Norte, ou ainda não? Não muito, ainda não. A gente foi em uma ou outra praia mais aqui perto, tipo 1 horinha de viagem, coisa assim, mas nada ainda muito, muito longe. Mas passando, né, nessa fase de até conseguir emprego, até juntar um pouquinho mais de dinheiro, que a gente gastou bastante, né, na mudança. O pessoal às vezes acha que é fácil mudar, mas é um investimento. É, então a gente ainda está nessa fase de tentar dar uma recuperadinha primeiro, pelo menos, e se acostumar, né, aclimar, esperando o verão chegar também, para ficar um pouquinho melhor o clima, né, para poder aproveitar. Ah, mas hoje o dia já tá lindo, por exemplo. Tá, pois é, hoje tá bonito mesmo. E Uma pior é que coisa, tava com previsão de chuva. uma coisa que a Aí às gente vezes fica faz até bastante, difícil. não, uma É. coisa que a gente faz bastante aqui é piquenique, né? Na praia. Hum, Você vê que tem é, bastante churrasqueira, etc. Então o povo livre, leve e solto. tem. Já fez É bastante verdade. amigos ou ainda tá tímida? Tem um pessoal, assim, com kiwi, eu acho que é ainda um pouquinho mais devagar, mas já tem uma amiga do trabalho, que foi inclusive com quem eu fui na praia hoje, que ela tem. Eu tenho um Greyhound, que é aqueles cachorros de corrida, e ela tem as duas versões menores do Greyhound, que é o Whippet e o Italian Greyhound.
Então, quando que a gente começou a comentar de levar ele para passear, justamente pelo fato da gente ter o conjunto inteiro, né? Nós duas juntas, a gente tem o conjunto inteiro, com o Greyhound, né? Todos os tamanhos. E eles se deram super bem também. Então, assim, é um pouco mais, é bem diferente de fazer amizade com brasileiro, obviamente. Então, às vezes, você precisa achar aquele pontinho que vocês têm em comum, e aí, né, pegar naquele ponto até realmente virar uma amizade, né? Eu senti isso no Canadá era um pouquinho assim também. O pessoal é um pouco mais devagar. Você tem que ter geralmente um ponto em comum, né? Alguma coisa que vocês gostam de fazer e né, construindo aquela amizade. Já comparando com tem uma brasileira no trabalho, ela me achou no dia que ela estava trabalhando. Ah, você que é brasileira, a gente já começou a conversar, já marcamos churrasco, já fizemos isso, já fizemos aquilo. E tem a brasileira que a gente já, né, conheceu online, mas virou amizade, que acabei ficando na casa dela e tudo. Então, assim, se a pessoa quiser vir pra cá e fazer amizade só com brasileiro, não tem problema, rola. Ou se a pessoa quiser fazer só amizade com chinês, por exemplo, também rola. Ou, né, qualquer outra etnia. Não tem, eu não vi tanto separação de grupos assim, mas que nem no Canadá, você acaba vendo um pouquinho mais. Tipo, uma comunidade indiana aqui, uma comunidade Beleza. né, chinesa, uma comunidade sei Latina. lá, tailandesa, italiana. Aqui eu achei o pessoal um pouco mais misturado até então. Eu também não sei como é que é muito no centro, né? Mas não vi muito essa separação, assim, não. Eu acho que no centro é até mais jovem e é bem Hum, misturado mesmo. é, É bem legal. é. Hum. Mas Geralmente o brasileiro. pessoal mais velho que tem um pouco esse receio de, né, eu sou de tal cultura e eu não vou me misturar e eu não vou. Tem lá em Vancouver tinha famílias de orientais, eu vou botar assim, que os pais, avós, não falam nenhuma palavra de inglês. Se mudaram para lá, vivem há muito tempo lá, tem negócio, inclusive, tem lojas que você entra que você não adianta nem entrar porque ninguém fala inglês. É bem engraçado. Já que aqui eu não vi muito isso ainda não. Mas é que nem as gerações anteriores são um pouco mais fechadas. Já as gerações novas, que nem eu tenho um menino que é indiano no trabalho que começou mais ou menos na mesma época que eu. Ele não tem aquela toda, né? Tudo bem, ele é hindu também. Ele não é, não, ele é hindu. Então a cultura hindu não é um pouco mais aberta, né? Também. Mas ainda não achei nenhum, por exemplo, pessoas que são Sikh, que geralmente são um pouco mais fechadas. Eles às vezes não conversam muito com mulher, por exemplo, né? Tem essas coisinhas. Eu ainda não vi muito isso aqui, mas geralmente a geração nova já não tá mais tão, não pode, ou não, né? É diferente, Vamos ver. é bem diferente. Ia falar que brasileiro tem a roda em Auckland, então, O brasileiro tem a roda. pois é, e evento, então nem se fala. Mas, enfim, Não, Lara, e chegou aquele momento que eu te avisei antes da gente começar a gravar. Eu gostaria de te pedir para escolher uma música brasileira e dedicar para alguém. Hum. Bom, tem uma música de adolescência, que eu não diria que é tão clima brasileiro quanto deveria, mas que é meio que uma música minha e do meu marido, de quando a gente conheceu, que é da Pitty. O nome da música é Equalize. Uhum. Vou dedicar pra ele, Leonardo Tonito. Então, Leonardo, lembranças aí. Quem sabe onde a gente se encontra, conhece pessoalmente. E, Lara, espero que a sua carreira e sua adaptação sejam tranquilas, né? E que Obrigada. você suceda
tenha muita felicidade aí na sua área, na sua carreira. E se você resolver voltar para o Canadá, enfim, o que tiver que ser será, né? Mas que Verdade. você seja feliz. Obrigada. Muitíssimo Foi obrigada, bom. então. Até. Até. Bom, gente, essa foi a Lara. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, que ela tenha sido útil de alguma forma, a, não sei, ajudar a tomar uma decisão se você vai trazer ou não um pet. Inclusive, se você vai trazer, deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber que bichinho que é, como chama, ou se você teve que desistir da ideia, porque talvez você não tenha US$ 7.000 sobrando aí no bolso. Mas, enfim, por favor, entre em contato comigo se você também quer contar sua história, seu projeto, sua experiência de vida. Que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que eles estejam no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, Kia kaha, e kakite ano!